Olá, eu estou de volta para te deixar muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. E o corpo da corretora Daiane Alves de Souza, que estava desaparecida há mais de um mês, foi encontrado em uma área de mata. O síndico do prédio confessou o crime. Ele e o filho foram presos. O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que havia desaparecido há mais de um mês em Caldas Novas, sul de Goiás, foi encontrado em uma área de mata. O síndico do prédio, Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, onde a corretora desapareceu, confessou o homicídio e direcionou a polícia até onde ele tinha deixado o corpo. Kleber e o seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos pela Polícia Civil suspeitos do assassinato de Daiane. O porteiro do prédio em Caldas Novas, no sul de Goiás, onde Daiane morava, foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos. A corretora também cuidava de apartamentos da família no condomínio. Kleber disse à polícia que agiu sozinho e que matou Daiane depois de uma discussão com ela no subsolo do prédio. Kleber contou à polícia que saiu sozinho do condomínio, dirigindo a sua picape, após colocar o corpo de Daiane no veículo. A polícia já tem as imagens de câmeras de segurança que mostram ele saindo do prédio por volta das 8 horas da noite do dia do desaparecimento, mesmo ele tendo dito no primeiro depoimento que não havia saído do local naquela noite. Kleber e Daiane tinham um histórico de conflitos, que, segundo o Ministério Público de Goiás, teve início em novembro de 2024, quando ela teria alugado um apartamento da sua mãe no condomínio para 2 famílias de turistas. No total, 9 pessoas se hospedaram na unidade, número acima do permitido pelas regras do prédio. De acordo com a denúncia do Ministério Público, entre fevereiro e novembro de 2025, o suspeito ameaçou a integridade física e psicológica de Daiane por meio de vários atos, como, por exemplo, monitorando constantemente a vítima e perturbando suas atividades profissionais e pessoais, tirando sua liberdade e privacidade. Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025, quando foi vista entrando no elevador do condomínio e passando pela portaria para falar com o recepcionista. Depois, ela retornou ao elevador e desceu para o subsolo. A partir daí, ela não foi mais vista. O corpo de Daiane foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas. A polícia informou que o corpo foi encontrado já em estado avançado de decomposição. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a atuação de agentes federais após 2 ativistas serem mortos a tiros durante manifestações em Minneapolis contra a presença da polícia de imigração. Em uma postagem nas redes sociais, o ex-presidente afirmou que o que ocorreu em Minneapolis nesse último mês trai nossos valores mais fundamentais como americanos. Não somos uma nação que mata a tiro seus cidadãos na rua. O democrata, que foi presidente entre 2021 e 2025, acrescentou que a violência e o terror não têm lugar nos Estados Unidos da América, especialmente quando é o nosso próprio governo que aponta armas contra cidadãos americanos. Ninguém pode destruir o que os Estados Unidos representam e em quem acreditam, nem mesmo o presidente, se nós, toda a América, nos levantarmos e levantarmos a voz. A morte de René Gould em 7 de janeiro e de Alex Pratt no sábado passado provocaram indignação em Minneapolis, uma cidade santuário para imigrantes sem documentos. Agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e às vezes hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local. O governador do estado de Minnesota e o prefeito de Minneapolis, ambos democratas, manifestaram oposição total ao envio federal, inclusive perante a justiça estadual. O presidente Donald Trump fez do combate à imigração irregular um de seus pilares, o que é criticado pela oposição democrata, que considera excessivo o uso da força. E o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico de Salvador, recebeu esse mês um acervo com mais de 600 peças de artistas afro-brasileiros. Essa é considerada a maior repatriação de obras de arte da história do Brasil. As obras integravam a Cerco Convida, coleção privada com obras de artistas do Nordeste brasileiro, organizado ao longo de 3 décadas pela artista plástica Bárbara Cervenka e a historiadora da arte Marion Jackson, ambas americanas. O conjunto abrange artistas de diferentes gerações e linguagens artísticas da produção afro-brasileira, com peças de 135 artistas, sendo 93 afro-brasileiros. Entre eles estão nomes como J. Cunha, Goiá Lopes, Zé Adário, Lena da Bahia, Raimundo Bida, Sol Bahia e Manuel Bonfim. O acervo foi apresentado em Salvador, em solenidade com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes,
que celebrou a repatriação das peças como um marco para a memória cultural negra do país. A repatriação reafirma a política do governo federal, por meio dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, de identificar bens culturais em posse de museus estrangeiros e governos de outros países que possam ser repatriados. Foi o caso de um dos mantos do povo tupinambá, que estava há 3 séculos em Copenhague e foi cedido pela Dinamarca. A peça chegou ao Brasil em julho de 2024 e passou a integrar o novo acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O acervo com vida foi construído por meio de dezenas de viagens de Bárbara Cervenka e Marion Jackson para o Nordeste brasileiro a partir de 1992. As obras foram majoritariamente adquiridas com os próprios artistas. Desde então, as peças foram exibidas em museus dos Estados Unidos e Canadá. E o meia Lucas Paquetá assinou um contrato de 5 anos com o Flamengo. E se ele entrar no bid até sexta-feira, já vai poder disputar a Supercopa do Brasil contra o Corinthians. O Flamengo anunciou a contratação de Lucas Paquetá. O meia retorna ao rubro-negro após 8 anos com um contrato de 5 temporadas e deve chegar ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. O anúncio foi feito nas redes sociais com um vídeo de Lucas Paquetá. Na legenda, o clube valoriza o movimento pela contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar podendo voltar para casa. Gostaria muito de agradecer ao presidente BAP, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa nação que fez esse sonho se tornar possível, tá bom? Daqui a pouco eu vejo vocês, hein? Tamo junto! Após semanas de negociações, o clube carioca chegou a um acordo com o West Ham. O Flamengo pagará 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. O atleta já pode ter data de estreia. Caso tenha o nome publicado no bid da CBF até esta sexta-feira, o meia já poderá jogar no domingo contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil. Lucas Paquetá não atuou nos últimos jogos do West Ham por sentir um incômodo nas costas e pediu para ficar de fora dos treinos e jogos. Porém, o clube acredita que o problema não será empecilho para ele jogar. Na temporada 2025-2026, Paquetá disputou 19 jogos pelo West Ham, com 5 gols e 1 assistência. Eu fico por aqui, mas às 2h50 você confere mais notícias com o Thiago Mack. Tenha um ótimo dia.